Então, deixa eu, inclusive, me apresentar, né? Sou Sônia Coelho, sou da Marcha Mundial das Mulheres, atualmente vivendo em Santa Catarina, em Florianópolis, vivi a vida inteira aqui em São Paulo, agora estou em Florianópolis. Então, trazer um pouco desse processo, desse rico processo, né, de luta nossa, aí de usar esse instrumento que é o plebiscito popular. Repare que todos esses temas, né, que foram temas do plebiscito, né, que a gente trouxe aqui, foram temas que estavam muito caros em nossa realidade e, portanto, nós queríamos transformar, né? E aí vocês trouxeram muitas coisas, né, da própria metodologia, da própria linguagem, né, de como capacitar e também de como a gente se organizar e de como, né, isso não ser só um momento e manter um processo. Então, quero lembrar, por exemplo, na questão do plebiscito da ALCA, que acho que esse foi o processo assim, mais completo, pedagógico, né, e de organização nossa que a gente conseguiu, né, organizar. Então, por exemplo, a Rose começou de 2000, mas eu estava comentando com ela, né, a gente começou a discutir a ALCA em 1998, na Cúpula dos Povos, em Santiago. Eu estava lá. Tinha muita gente da CUT, tinha muitas feministas, estávamos lá discutindo essa coisa que todo mundo estava assim, imaginando o que é isso. E o que a gente debateu em 98? Está acontecendo um processo na América Latina que nossos governos, no caso era Fernando Henrique, estão envolvidos, não existe a menor transparência. E aí a gente, ninguém conseguia saber nos países o que é que estava sendo acordado. Só que a gente tinha ideia, por estudos anteriores, que o governo dos Estados Unidos, ele sempre teve, né, consigo um projeto e uma estratégia de anexação da América Latina, né, de transformar, né, a gente falava transformar a América Latina, né, no seu quintal, na sua colônia. Então a gente precisava desvendar esse processo. E aí a gente começou a discutir e alguém trouxe aqui, né, a coisa da unidade, que às vezes a gente, que nesse processo nosso agora, nem todo mundo ainda tem a mesma unidade, em outros plebiscitos não tinha. Na ALCA também, a gente não tinha logo. Não, essa história já está dada, então o que nós podemos fazer? Nós vamos colocar cláusulas. Então nós vamos colocar cláusulas sociais na ALCA, nós vamos colocar cláusulas de gênero, nós vamos colocar cláusulas de raça, cláusulas LGBT. E a gente, mas aí um setor começou a discutir, não, isso né, um projeto de destruição de nossos países, de destruição da soberania, não serve. Aqui não serve. Nesse projeto não adianta pôr cláusula essa, aquela. E a gente foi construindo esse consenso, né, entre nós para fazer, né, esse projeto. A questão do plebiscito, ele surge no encontro hemisférico, que foi no Quebec, que foi em 2001, né, Rose? Que foi a segunda Cúpula dos Povos. Então, vocês estão vendo essa coisa de Cúpula dos Povos, que esse ano vai ter a Cúpula dos Povos da COP? Essa ideia de Cúpula dos Povos vem aí desse processo nosso de organização, né, contra a ALCA, para a gente ver como, né,
essas coisas da nossa organização vai se dando. Então, aí os países decidiram fazer o plebiscito. Por quê? Porque não conseguia, na relação com os governos, conseguir ter acesso a documentos e tudo mais. E o Brasil foi o primeiro país a fazer o plebiscito. E foi muito bom porque a gente animou o restante da América Latina, não foi? A gente animou que o restante da América Latina também usasse essa mesma ferramenta. Né? Então, isso foi muito importante. Só que eu estou falando da organização para falar do que depois, porque a Rose falou do que foi que a gente derrotou a ALCA, isso foi importante, embora foi feito outros acordos, mas, por exemplo, a gente montou na América Latina um processo que foi a campanha contra a ALCA e uma articulação latino-americana dos movimentos. A gente, depois da ALCA, a gente montou no Brasil a Assembleia Popular, que nós fizemos muito embate, muitas lutas, inclusive já no governo Lula. A gente ajudou, a gente contribuiu para que o governo Lula tivesse uma posição absolutamente contrária, porque quando Lula se elegeu, esses 10 milhões de votos já estavam aí depositados, então ele se elegeu já com esse patrimônio de luta e pôde, e foi um governo que pôde articular também com os outros governos na América Latina para conseguir derrotar a ALCA. E disso na América Latina também, a gente, hoje no Brasil, aqui muitas organizações pertencem à ALBA, que é um processo que ainda discute na América Latina, várias questões, e se articula que foi desse processo. Nós, as mulheres, a gente articulou nesse processo da ALCA a RENTE, que é Rede de Mulheres Transformando a Economia. A gente passou a analisar todo esse processo ALCA a partir da economia feminista, como é que isso afetava as mulheres. Então, quando vocês falam aí que a escala 6x1, por exemplo, não pega todo mundo, mas pega quem. Então, a gente tem que analisar tudo isso, A ideia é analisar essa jornada de trabalho para quem, como é que a gente aprofunda isso, como é que a gente relaciona com a vida das demais pessoas. Então, a gente foi fazendo todos esses processos. E acho que uma coisa importante é que a gente estudou muito nesses processos. A gente teve que estudar muito. Nesse aqui, tudo bem, a ALCA era uma coisa nova. Aqui a gente está falando de jornada de trabalho, que é uma reivindicação que tem mais de 100 anos, gente, que vem lá do início do século XX, vem essa luta da questão da redução das jornadas. Porém, é sempre bom a gente estudar, pautado nessa nossa realidade aqui, para ver justamente como é que a gente consegue vincular com a realidade do povo, com a realidade das mulheres, da população negra, de todo mundo, para a gente envolver essa população nessa luta. Até perguntaram, e como é que nós vamos capacitar a juventude, o que é a metodologia, o que é a nossa linguagem, qual é o impacto na conjuntura. Nós temos que ser criativos, nós temos que pensar hoje qual é a nossa... que mundo que conjuntura que a gente vive hoje, como é que nós vamos atuar. Aqui foi falado, a gente não pode abrir mão de falar com o povo. Tem rede social, é um instrumento que nós vamos usar, mas falar com o povo é fundamental. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês verem da criatividade.
Nós fizemos uma feira de informação para explicar tudo que aí no centro de São Paulo, explicar tudo o que tinha a ver com a ALCA. Colocamos a questão das ervas, da biodiversidade, colocamos uma série de coisas, e tinha o tema da soberania. Como nós vamos falar agora para a população da soberania, né? Aí nós fizemos uma barraca, a barraca da soberania era assim, eram aqueles jogos de lata. Cada lata tinha a cara do Bush, né, do presidente dos Estados Unidos, uma bandeirinha dos Estados Unidos, e aí as pessoas iam na barraca e jogavam uma lata para derrubar o Bush e derrubar os Estados Unidos, e a partir daí a gente discutia, né, o que era, por que a nossa soberania ali, né, nesse projeto da ALCA estava ameaçada. Então era fazendo brincadeira, era fazendo feiras de informação, era estudando e muito vinculando a realidade das pessoas. E nesse processo também, né, de luta, e a gente fazendo sempre a pressão, né, aos governos, né, fazendo a pressão em alguns momentos ao legislativo. Então, lembrar, por exemplo, o plebiscito, né, da reforma política, da Constituinte. Né? Por que nós abraçamos esse tema e fizemos? Foi logo depois da jornada, né, de 2013, né, que aí a Dilma lança, né, maravilhosamente a questão, né, da Constituinte, né, exclusiva, soberana, e nós falamos, isso é importante a gente, né, transformar isso num plebiscito. Então, nós fizemos todo o processo de discussão também com a população, de pressão, né, no legislativo, e aí nós tínhamos um governo que nos apoiava, diferente do que foi lá na ALCA, diferente, né, no primeiro que foi da dívida, que tinha o FHC, que eles achavam, né, falavam que a gente estava querendo dar calote na dívida, que a esquerda era caloteira, né, por isso estava fazendo esse plebiscito. Então, a relação dos movimentos com o governo, em todos esses plebiscitos, nunca foi igual. Cada um a gente, né, foi tendo a estratégia. Nesse da reforma política, né, a gente tinha como aliada a Dilma, a gente entregou para Dilma o resultado, a gente entregou no Congresso. Então, e foi também um momento esse importante, porque a gente pôde revelar no Brasil, né, como o sistema político nosso, ele é um sistema, né, injusto, um sistema político que não representa a classe trabalhadora, não representa as mulheres, não representa a população negra. O que tem representado lá é a elite, o agronegócio, as grandes empresas. Então, a gente fez esse embate também naquela conjuntura. Claro que nós perdemos, né? Porque eles fizeram, inclusive, uma mini-reforma lá, que foi até pior. Ganhamos a coisa do financiamento público, mas, né, que hoje a gente tem todos os problemas que a gente vê. E a gente continua nesse debate. Quem quiser saber mais sobre reforma política, o Moroni está aqui, que é o nosso especialista, e a gente tem uma plataforma que é anterior ao plebiscito, inclusive, mas que continua fazendo essa luta. Então, para dizer que nada em vão, que a gente faz um plebiscito e que depois ele se acaba como um evento festivo, nada disso, né? Então, o plebiscito, ele alimenta nossos processos de luta e nossos embates aí de luta. Na relação, alguém falou assim, teve um grupo que falou assim, que a extrema-direita, claro, né, que vai falar mal, que vai se contrapor, né?
muitos dos governos, sim, eles vão se contrapor. Bom, a extrema-direita, né, nasceu como fungo agora, né? Eles estiveram sempre aí organizados, mas tinham vergonha de dizer que era da direita. Fernando Henrique Cardoso, ele sempre teve vergonha de dizer que era da direita. Ele dizia que era social-democrata. Ele iniciou o neoliberalismo, né, no Brasil, né? Foi ele que implantou o neoliberalismo com as grandes privatizações, entregando o Brasil de joelho no FMI, e dizia que era social-democrata. Então, eles estavam aí, né? Eles estavam aí e estão aqui com muito mais força agora e vão se contrapor nesse plebiscito, sim, vão se contrapor, e a gente está aí justamente para fazer essa batalha, né, para fazer esse embate, né, para construir, mesmo aqui, tô olhando a cara ali do Douglas, da CUT, né, que também da POSP, na época do plebiscito da reforma política, o companheiro Alckmin, que agora é companheiro, ele era governador do estado de São Paulo. Ele proibiu a POSP de fazer o plebiscito nas escolas estaduais, porque ele dizia que esse plebiscito não era oficial. Portanto, não podia ser feito nas escolas, né? A POSP veio do mesmo jeito aí, né? Na briga, conseguiu fazer. Então, sempre, né, nós vamos ter esse embate, né, dos movimentos, né, com esses setores de direita, né? E agora, nesse momento, né, que nós temos um governo Lula, então, para nós é um momento da gente poder negociar, da gente poder fortalecer, né, os projetos que tem lá, né, nessa relação, né, dos movimentos sociais com o governo, mas para nós, nesse momento, né, esse plebiscito, ele significa muito essa construção de unidade que nós estamos precisando, significa muito a gente conseguir furar a bolha, conseguir trazer parte da classe trabalhadora, que a extrema-direita, né, tem puxado, puxar a classe trabalhadora para nós, né, e construir a nossa força popular e construir correlação de força, né, porque nesse momento é isso que nós estamos precisando. Então, essa ferramenta, ela vai ser fundamental. E nós aqui, não quero, meu tempo já está acabando, não quero deixar de falar, porque inclusive foi trazido pelos grupos, né, a importância do feminismo nesse processo, a importância, né, também, quero dizer, do antirracismo nesse processo, né? Então, como é que a gente traz, né, a partir das nossas realidades, então, como é que nós, mulheres, vamos olhar essa realidade da jornada de trabalho sobre nós, né? Como é que nós vamos olhar a taxação do super rico, o que significa para nós, né? A gente sabe que são as mulheres, né, a maioria, inclusive que são, então, na escala 6x1, que são responsáveis pelo trabalho doméstico, significa para elas trabalhar muito mais, não ter tempo, inclusive, de fazer o trabalho pelo qual a sociedade, né, nos impõe, nos responsabiliza, que é o trabalho de cuidado. Então, significa a gente, inclusive, ir além, né, exigir, por exemplo, nesse momento, né, para além da luta, né, do fim da escala 6x1 também, a gente ter política de cuidados, por exemplo, onde nós vamos compartilhar, né, o tempo de trabalho. Significa, então, a gente ir desvendando, né, toda a realidade da classe trabalhadora, já vou terminar,
desvendar essa realidade da classe trabalhadora, como vivem as mulheres, como vive a população negra, como vive a população de rua, como vive a população com deficiência, LGBT, é a gente fazer emergir essas realidades para a gente ganhar essa população, né, para essa nossa luta, para a gente poder chegar com esse plebiscito, né, na população como um todo. Não pode ser uma coisa dos nossos movimentos. Vocês viram as fotos que a Rose mostrou? É rua o tempo todo, é educação. Claro, a gente tem os momentos de estudar, os momentos de formação. Na ALCA, a gente fazia o curso dos 1000. Aqui nós estamos em 170, nós estamos felizes com essa conjuntura, tá? Aqui ter conseguido juntar 170. Na ALCA a gente juntava 1000 para fazer formação. Então fazia um curso era o maior desafio, como é que você põe 1000 pessoas para fazer um processo formativo. Fazíamos. Então nós podemos fazer. Então só quero dizer aqui para terminar assim, a experiência nos mostra, né, que é uma experiência vitoriosa nossa. E que, portanto, apesar dessa conjuntura que a gente vive tão difícil hoje, nós somos capazes de hoje fazer um plebiscito, embora com pouco tempo, mas com muito hoje mais instrumentos, fazer um plebiscito tão bom quanto a gente fez o da ALCA, o da dívida, e é isso que nós estamos sendo convidadas aqui, convidados. Obrigada, gente.